a escolha do tema e algumas dicas que eu acho que seria interessante passar para as pessoas que estão começando, para as pessoas que já estão pesquisando, estão com alguma dificuldade de voltar ao tema, ou delimitar o tema. Igual eu falei, eu formei em Direito e História, e a minha primeira experiência com pesquisa foi no Direito. Foi um tema muito diferente para mim, um tema que eu nunca imaginei que eu pesquisaria, foi sobre participação política das mulheres no Legislativo Mineiro, nas eleições de 2012, e foi um convite de uma professora, assim, eu me formei na PUC, então foi um convite de uma professora da PUC para participar desse projeto de pesquisa. Não foi um tema que eu escolhi, mas foi um tema que a gente construiu um pouco junto, e eu achei interessante a experiência porque eu soube que, apesar de extremamente interessante, esse era um tema com o qual eu não queria continuar. É um tema super legal, a gente fez um trabalho de dados, levantamento de dados, quantas professoras, quantas mulheres participavam da política, as posições, os projetos, mas era um tema que eu acho que não tinha um lugar de fala, era um tema muito complicado para mim, para eu trabalhar, e tudo mais. E aí, depois dessa primeira pesquisa, eu viajei em vários temas, fiz outras iniciações científicas, e finalmente caí num tema que é o tema que eu pesquiso hoje, que é justiça e processo penal. Então, eu acho que dessas minhas experiências que eu já tive com escolhas de tema, a coisa que eu mais posso dizer é que é muito difícil porque são muitas opções. Para mim foi difícil escolher um tema porque eu gosto, e normalmente a gente gosta de muita coisa, e o direito dá para falar de tudo, né? O direito está em tudo, é tudo, e aí a gente tem muitas possibilidades e muitos gostos. E aí vai ser basicamente assim, né? Essa primeira parte sobre um pouco dessa experiência que eu gostaria de falar é isso, é que no início da graduação a gente tem muita energia e a gente tem que usar essa energia para tentar iniciar a pesquisa e continuar pesquisando, que é uma coisa muito interessante. Então, vamos lá, vamos entrar numa parte mais geral sobre o tema, né? O tema é basicamente o assunto que a gente quer pesquisar, é uma coisa ampla, mas não tão ampla como uma área, a área é uma coisa extremamente ampla, e não é tão específico quanto um objeto, um recorte mais específico, né? É uma coisa razoável, uma coisa ampla e por isso deixa muitas possibilidades, deixa muitas formas de se escolher e muitos temas para serem escolhidos. E as dicas que eu gostaria de dar aqui é exatamente para a gente tentar trabalhar um pouco ou melhorar as formas de se delimitar ou de se escolher um tema. Eu acho que, como eu já falei antes, o direito e a história também, eu fiz pesquisa no direito, fiz pesquisa só na história, e a quantidade de temas possíveis talvez seja o primeiro problema que a gente tem que enfrentar quando a gente vai escolher um tema, né? Quando eu estava na faculdade fazendo graduação de Direito, eu era apaixonado por Direito Constitucional, eu adorava Direito Constitucional, iniciei uma pesquisa em Direito Constitucional, fiz meu TCC no Direito em Direito Constitucional, mas é um tema que eu não continuei na minha pesquisa do mestrado, porque é um tema que eu tinha muito gosto sobre ler, sobre conhecer, mas que eu não tive tanto gosto na pesquisa. Eu acho que quando eu fui pesquisar, eu me deparei com alguns problemas que eu achei que era melhor ficar só conhecendo do que, de fato, pesquisando sobre aquele assunto. E é isso. E aí eu me enveredei no meu mestrado numa pesquisa de direito penal, que foi uma iniciação científica que eu comecei aí na faculdade de Direito, quando eu estava cursando História na UFMG, e direito penal era uma área que eu nunca gostei, mas eu percebi que esse tema dentro do direito penal me agradava. Então, uma primeira dica é isso, tema não é área, então às vezes vai ter coisas em certas áreas que vocês falam, não, nunca queria pesquisar sobre, por exemplo, o direito penal, se você me perguntasse há 3 anos atrás se eu iria fazer uma pesquisa em direito penal, minha resposta seria não, nunca, direito penal não é minha área, e eu estou aqui muito feliz com o meu tema, pesquisando sobre o processo penal no século XIX, e foi uma surpresa. Então, acho que a primeira questão que todos nós vamos encontrar é isso, possibilidade de temas múltiplos em áreas múltiplas que nós gostamos. E aí, a minha primeira dica é essa, vão ter várias possibilidades, mas separem as áreas que vocês gostam mais para começar a pesquisar um tema. Quando a gente quer fazer uma pesquisa, né, às vezes a gente já vem com o tema pronto, às vezes o tema cai no nosso colo, já aconteceu comigo algumas vezes. Às vezes não, às vezes a gente tem que pesquisar um tema, às vezes a gente começa em um tema e pula para outro. Então, por exemplo, meu projeto de mestrado hoje sobre processo penal, eu comecei com história do direito do trabalho, no início do século XIX, né, antes do direito do trabalho existir de fato como uma área do direito, eu comecei no direito do trabalho e
e eu achei que o meu tema era aquele, que era uma área que eu gostava muito. Mas então eu acabei caindo no direito penal. De um tema eu fui para outro. Do processo penal, né? De um tema eu fui para outro, e é por isso que eu acho interessante a gente começar pelas áreas que a gente gosta. É prazeroso ler sobre as coisas que a gente gosta, é prazeroso movimentar uma bibliografia, estudar e questionar as coisas que a gente gosta. Então, talvez uma primeira pergunta uma primeira questão para a gente escolher um tema, né? Uma primeira coisa que deveria movimentar a gente na escolha de um tema é essa ideia de uma curiosidade, um interesse. Acho que a sala de aula, os grupos de estudo, os seminários são ótimos para germinar dentro da gente esses interesses e fazer a gente poder ter mais espaço para escolher um tema. Eu acho que, além de uma área, né, as grandes áreas do direito público, direito privado, a gente tem a possibilidade, nesses grupos de estudo, de conhecer um pouco mais a fundo essas áreas e poder escolher um tema específico dentro dessas áreas para poder fazer um recorte, né? Esse exercício da pesquisa, talvez para mim, e acho que para muita gente, mais difícil, acompanhando as orientações que eu vejo, os amigos que eu fiz no mundo da pesquisa, o mais difícil é recortar, né? A gente entra com um afã, assim, de pesquisar muitas coisas, e aí na hora que a gente vai sentar para pesquisar e ver as possibilidades, o orientador ou os amigos começam, não, isso aqui não dá, porque ou é isso ou é aquilo, você está pesquisando muito, você vai fazer uma iniciação científica ou uma tese, vai ficar 4 anos pesquisando ou é só 1 ano de iniciação científica? Então eu acho que, nesse primeiro momento, na escolha de um tema, a gente tem que sentar, talvez fazer uma lista. Eu fiz uma lista de áreas que me interessavam, quando eu comecei a fazer pesquisa, quando eu decidi, né, um certo dia eu sentei e falei, olha, eu acho que advogar não vai ser comigo, não combina comigo, concurso público, os concursos públicos do direito, no geral, também não combinam comigo, gosto da área acadêmica, vou começar a pesquisar. Foi logo no segundo período, quando eu entrei no curso de História, então foi uma decisão rápida, né, dentro do curso, não me arrependo dessa decisão, mas às vezes não, às vezes os temas esbarram na gente, não é uma decisão nossa, mas quando eu decidi que ia fazer pesquisa, eu fiz uma longa lista de temas possíveis e áreas que eu gostava, e recortes, coisas que eu gostaria de saber dentro dessas áreas. E por que escolher uma área que você gosta? Né? Primeiro, porque é mais prazeroso pesquisar numa área que a gente gosta. Segundo, que o tema, como ele é uma questão mais ampla, não é igual um objeto ou um problema de pesquisa, ele é uma questão um pouco mais ampla, é um assunto, normalmente a gente fica num tema ao longo da vida, né? Não é tão normal a gente trocar de tema, embora não seja problemático, isso acontece bastante, mas normalmente a gente escolhe um tema e a gente trabalha com ele a longo prazo. Igual eu fiz uma iniciação científica no processo penal, da história do processo penal, depois fiz uma iniciação científica com bolsa, depois uma voluntária, e agora eu estou no mestrado. Sempre no mesmo tema. Então, é interessante escolher uma área que a gente gosta, porque normalmente a gente vai trabalhar com essa área durante um bom tempo. Normalmente a gente fica na mesma área, né? Mudar de área demanda um esforço muito grande, de novas leituras, uma nova mobilização bibliográfica. Então, acho que a primeira dica seria essa: escolha áreas que te interessam e leia sobre elas. Talvez a segunda dica seja essa, seja ler muito. Escolher um tema não é fácil, é legal, porque te dá um certo espaço para conhecer muito sobre certas áreas, mas é trabalhoso, porque demanda reunir uma bibliografia, ler sobre aquele assunto. Escolher uma área, um grande assunto, um assunto mais amplo, e desse assunto mais amplo, ler sobre ele e fazer um recorte no qual você se acha mais interessante. Então, quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu gostava de direito do trabalho, mas eu gostava também de formação do Estado, formação do Estado brasileiro mesmo, a área que eu gostava. Eu estava pensando em relacionar direito do trabalho e república, e a construção do Estado na Primeira República do Brasil. E aí eu mobilizei uma bibliografia bastante grande sobre os dois temas, e aí eu percebi que uma parte interessante era pensar como o direito do trabalho formou uma mentalidade do trabalho. E esse era o meu tema, basicamente, meu tema inicial de pesquisa antes de cair no direito penal. Mas demandou muita leitura, e essa leitura é importante. Primeiro, para a gente saber o que é aquele tema, né? Às vezes a gente entra num tema com um pensamento, com um conhecimento prévio,
que quando a gente vai sentar e ler uma bibliografia relevante, interessante sobre aquele aspecto, ela revela que aquele conhecimento prévio não é tão correto, às vezes ele é raso demais para entender as coisas, ou as discussões, ou os debates, ou esses problemas que são movimentados dentro do tema. Eu estou falando assim, eu acho que talvez possa ficar um pouco confuso, mas no final eu vou tentar dar um fechamento em todas essas dicas que eu estou dando. Mas, então, assim, um tema, né, um assunto sobre o qual você quer falar, demanda, primeiramente, uma mobilização de uma certa biografia. É sempre interessante começar pelos clássicos, todas as áreas, todos os temas têm seus clássicos, então é sempre interessante começar por aquelas obras mais conhecidas, mais faladas, mas depois essas obras são boas porque é uma coisa que eu já ouvi falando, e a gente, o professor meu me ensinou, que existem obras que são panoramas, e essas obras a gente tem que tomar cuidado com elas, né? Aquela que fala muito, pouco de tudo. Mas existem obras que normalmente são os clássicos, são panoramas fundamentados, eles conseguem falar de tudo, ou falar de uma coisa bastante ampla, mas com uma profundidade razoável, e são essas obras iniciais que a gente tem que procurar. A gente tem que procurar aqueles trabalhos muito comuns no direito, né, aqueles trabalhos super gerais, que falam um pouco sobre tudo, mas existem clássicos que são clássicos por um motivo que é esse, de conseguir falar sobre tudo, ou sobre um tema longo de uma maneira profunda que pode abrir os primeiros caminhos em pensar um tema, né, de fazer refletir um pouco sobre qual assunto dentro daquela área, ou daquela área do direito, ou da sociologia, enfim, entenda daquela área de estudo que você está interessado, qual tema dentro daquela área te chama mais atenção, qual aspecto daquele tema te chama mais atenção, porque isso é muito importante, porque do tema vai vir praticamente toda a sua pesquisa. Então, eu acho que, primeiramente, quando a gente for pensar nessa leitura para se escolher um tema, a gente tem que pensar nesses clássicos, mas não ficar só neles. Eu acho que eles são o primeiro passo para a gente poder entender uma perspectiva mais geral sobre uma área ou sobre um tema mais amplo, mas depois também tentar em temas mais específicos, em trabalhos mais específicos sobre aquele tema do qual você quer falar, sobre aquele tema que você acha que você vai conseguir tirar um objeto ou um problema de pesquisa dali, né? E aí uma dica que eu dou, que me ajudou bastante, é tentar trazer para esse momento não só esses clássicos, mas pesquisas mais recentes sobre o assunto. Seminários, normalmente, são temáticos, né? Muitos seminários se organizam, alguns por áreas, mas outros por temas. E talvez achar seminários, debates, congressos sobre o seu tema te ajude a pensar para além dos clássicos, como que hoje, né? Normalmente os clássicos são um pouco mais antigos, embora sejam reeditados, mas como que está esse debate hoje sobre esse assunto que me interessa, sobre esse possível tema? Quais são as metodologias que a galera está usando, quais são as perguntas que estão presentes dentro desse tema, para você poder se localizar também, né? Porque às vezes a gente pode escolher um tema e perceber que as perguntas ou aquilo que chama mais atenção dentro daquele tema já foi muito mobilizado, está sendo mobilizado de uma forma diferente no passado, ou sempre foi mobilizado da mesma forma, e talvez seja interessante a gente tentar mobilizar esse tema, ou analisar esse aspecto, alguns outros aspectos desse tema que são raramente levantados. Então, eu acho que esse levantamento bibliográfico para a escolha do tema tem que envolver, basicamente, obras clássicas, e depois dos clássicos, obras mais específicas, mais atuais, que vão te atentar um pouco mais, te dar um segundo passo. E talvez uma terceira dica, que foi uma das dicas mais interessantes que eu recebi, porque isso fez muita diferença, é refletir, sabe? Uma coisa que a gente dá, que eu, os meus colegas da sala, eu acho que a gente da graduação, as pessoas que estão na graduação, né? As pessoas que estão na graduação, elas esquecem um pouco de refletir sobre o que leem. A gente fica muito, principalmente nesse primeiro momento, a gente está muito preocupado em abrir nossos olhos, aumentar nossos conhecimentos sobre uma determinada área, expandir a nossa experiência para poder escolher um tema, tentar delimitar um tema, tentar pensar talvez num objeto, num problema que vai surgir desse tema. A gente esquece de refletir um pouco, a gente lê, eu mesmo fiz isso, eu li, assim, li livros e livros e livros, e no final eu sabia tudo sobre o tema, tudo não, mas eu tinha uma grande quantidade de informações sobre aquele tema,
ou sobre aquela área, ou sobre aquele assunto mais amplo, mas não conseguia recortar um tema específico para mim. Então, eu li muito, por exemplo, na minha pesquisa hoje, eu li muito sobre história do processo penal no Brasil, história do processo penal fora do Brasil, e tinha um espaço, tinha conhecimento, tinha informação, mas não tinha um tema, uma área dentro do processo penal. Eu sabia que eu estava trabalhando no processo penal, mas eu não tinha um tema mais específico. Processo penal é um tema? Sim, mas é um tema tão amplo que não fazia sentido, eu precisava de recortar mais um pouco esse tema, e todas as informações que eu tinha só eram informações. E aí um amigo meu me deu a dica, falou, estava até no mestrado na época, ele falou, reflete, senta, põe no papel, tudo que você leu. Tenta, dentro desse tema de história do processo penal, tenta organizar grupos, tenta fazer perguntas para as leituras que você tá fazendo, tenta organizar as informações que você conseguiu, e, acima de tudo, tenta perceber ausências ou repetições. Eu acho que são as duas coisas que moldaram um pouco a minha forma de pesquisar, a minha forma de escolher temas e trabalhar com eles, que é tentar identificar ausências. A ideia não é inventar roda, não é achar aquilo que ninguém nunca falou sobre, nem falar coisas diferentes, ou inovar e se tornar um novo marco teórico dentro daquele tema. Acho que a ideia não é essa. De identificar ausências é tentar ler um texto se perguntando por que ele falou pouco sobre esse assunto, ou por que não apareceu essa questão, ou quais questões se repetiram demais e por que essas questões se repetiram demais. É tentar ler um pouco essa bibliografia de referência que você está levantando na hora de escolher o tema, ler um pouco mais sobre essa área, tentando perceber dentro dela as faltas ou as repetições, para você entender um pouco como é que funciona. E esse movimento de reflexão, esse momento de reflexão, ele faz muita diferença na hora de construir um tema. É ele que vai te ajudar a escolher, ou a optar por temas, ou optar por um olhar diferente sobre um tema, optar por um tema que seja mais bem delimitado, mais interessante, e ao mesmo tempo viável, ao mesmo tempo que ele é viável, ele é interessante, ele te move, ele te incentiva a pesquisar, né? Acho que a escolha do tema, nesse momento de escolha do tema é muito importante, e ler sobre, para além de ler e refletir sobre aquilo que você leu, sobre aquele espaço daquela área, ou aquilo que você mobilizou para poder conhecer um pouco mais daquela área e poder recortar um tema, é importante. Na verdade, eu acho que é essencial. Então, eu já estou me encaminhando para o fim. E, por último, é pensar, acho que aí o terceiro passo, que ao longo todos esses passos é sempre importante estabelecer diálogos, então, tentar encontrar professores que estão ali naquele assunto, naquela área que você identifica para te dar uma guiada, pensar em possíveis orientadores, estabelecer um contato inicial, perguntar o que eles acham, se eles têm alguma dica de tema, alguma questão. Amigos, eu acho que uma coisa que a UFMG proporciona o direito, proporciona, que eu senti um pouco falta na minha graduação, que não foi na UFMG, né, eu não formei em direito na UFMG, foram os grupos de estudo, que são ótimos lugares para se começar a formar um tema, a se debater, se discutir temas. Então, acho que vocês têm a UFMG, de maneira geral, oferece um amplo espaço para a gente poder estabelecer diálogos e mobilizar temas para além de áreas, poder conseguir recortar e obter informações sobre esse tema. Então, eu acho que seria interessante, talvez a quarta dica não chegar em professores, ou em amigos, ou em discussões, sem um tema específico, sendo simplesmente uma coisa que é muito comum de acontecer na graduação, principalmente. Eu gostaria de pesquisar sobre direito constitucional, direito penal. E aí, e aí, como é que a gente vai trabalhar? Eu acho que a primeira parte para se escolher um tema é muito nossa, é muito sentar, mobilizar uma literatura sobre a área, sobre um espaço específico dessa área, conhecer, obter informação, refletir, depois tentar levar algo mais fechadinho para um professor e falar, olha, eu gosto de direito constitucional, mas eu acho que eu me interesso mais por controle de constitucionalidade, eu gosto de direito penal e prefiro alguma coisa sobre agravante,
o professor, os amigos, as pessoas têm mais facilidade de te ajudar a formar um tema, a bolar um projeto, a bolar um problema, a ajudar a moldar um tema, quando você já tem uma informação sobre a área. Então, eu acho que seria basicamente isso, assim. Já encaminhando, já começando a falar do final, acho que eu vou tentar organizar tudo que eu falei, acho que eu dei muitas informações, mas o que eu gostaria de deixar dessa fala minha seriam basicamente 3 dicas para as pessoas que estão pensando em iniciar uma pesquisa, não tem um tema, não faz ideia do que quer falar ou sobre o que quer falar. A primeira coisa seria, senta, põe no papel tudo que você gosta, todas as aulas que você gostou, todos os trabalhos que você pensou, fez e falou, nossa, esse trabalho é muito interessante. Põe no papel, escreve mesmo, reflete sobre cada um deles, separa 2 ou 3 dessas áreas, dessas possibilidades, lê o máximo que você conseguir sobre esse tema, sobre essas 2 ou 3 possibilidades, vá atrás de professores que te falaram isso, pede bibliografia, senta, lê, reflete um pouco, tenta, para além de ler, tenta pensar sobre o que vocês leram, sobre o que vocês fizeram, sobre como aquilo te afetou, quais partes dos textos te afetaram, e aí tenta colocar isso tudo num papel de novo, agora organizado, com as informações que você conseguiu levantar, e aí você consegue já ter um tema mais ou menos desenhado, e conversar com pessoas sobre essas possibilidades, sobre o que esse tema pode te oferecer. Então, acho que é basicamente isso. Acho que escolher o tema é o primeiro passo. Às vezes é um passo muito difícil porque a gente não tem experiência nenhuma, a gente não tem formação nenhuma, mas a gente não tem informação, ainda mais quando a gente está nos períodos iniciais. Mas é interessante sentar, refletir um pouco, levantar uma bibliografia, sempre pensando naquilo que você gosta, pesquisar. Acho que a vantagem de pesquisar é essa, que a gente pode tentar trabalhar sempre com aquilo que a gente gosta. E tentar se organizar, as possibilidades são muito grandes, a gente tem que ter cuidado na escolha daquilo que a gente quer fazer, e eu acho que é isso, eu espero que não tenha extrapolado meu tempo, a Laura falou mais ou menos 20 minutos, eu acho que eu estou dentro ainda. Queria agradecer de novo a oportunidade, espero que a minha fala tenha sido interessante, tenha ajudado de alguma forma. Estou disponível para perguntas, se alguém quiser ajuda em alguma coisa, principalmente em história do direito, quiser pesquisar sobre história do direito, que é uma área muito legal, posso disponibilizar meu e-mail ao final da palestra. Queria agradecer a oportunidade de estar falando, agradecer ao CAAP, dizer que, novamente, que a iniciativa é incrível, deve continuar, dar os parabéns para os alunos, porque tem muita gente participando, e isso é muito bom, mostra que as iniciativas do CAAP têm motivo e as pessoas estão comprando a ideia, que é uma ideia muito importante. E também dizer para vocês que a pesquisa é uma possibilidade muito grande para todo mundo. Tem gente que acha que pesquisar é só para quem quer seguir carreira acadêmica, mas ajuda muito para quem quer advogar, para quem quer fazer concurso público. É uma experiência de aprendizagem incrível que eu recomendo a todas as pessoas. No geral é isso, muito obrigado, e é isso. Bem, Lucas, muito obrigado pela sua fala, foi muito esclarecedora. Eu mesmo me identifiquei com várias partes dela, sobretudo a questão de tema, porque escolher tema já é difícil, você acha que o tema vai te limitar, e que quando você descobre um tema, na verdade, você percebe que, na verdade, o tema é um buraco muito mais embaixo, e quanto mais você pesquisa, mais ele não acaba. E você quer pesquisar mais coisas, e é sempre, recorte para mim é sempre um pesadelo, então eu me identifiquei muito com as coisas que você apontou. Mas, sem querer delongar muito aqui, eu queria, na verdade, já convidar o professor Davi para fazer os apontamentos dele. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Me escutam bem? Sim, professor. Sim? Então tá certo. Vou começar agradecendo a atenção de vocês. Eu tenho participado de uma quantidade boa de eventos virtuais e sempre gosto de dizer que é um privilégio realmente saber que tem gente na sua casa a essa hora da noite, poderia estar fazendo uma série de outras coisas, mas que se dispôs a estar aqui ouvindo o que eu tenho para dizer. Então, me sinto realmente bastante privilegiado, a sala está muito cheia, né? Tem muita gente conhecida, não posso deixar de registrar realmente a presença do nobre doutor Guilherme Ribeiro, né? Nosso colega da Assembleia Legislativa aqui de Minas, da Escola do Legislativo, que está ali também acompanhando. A gente conversou um pouco sobre o evento de hoje pelo próprio Facebook, o Guilherme ajudou
a impulsionar a divulgação, né? E várias outras pessoas que estão aqui na sala. Queria cumprimentar realmente todas e todos vocês e dizer que estou com muita saudade, tá? Até da raiva que vocês fazem a gente passar durante a época de aula, sabe? Bilhetinho, celular de um lado para o outro, sai de sala, entra em sala, escreve na prova mostrando claramente que não estudou nada para aquela prova. Até disso eu estou com saudade por agora, vocês fazem uma falta imensa. É muito bom estar com vocês, nem que seja nesse momento aqui virtual. Eu vou começar como eu tenho começado todos os eventos dos quais eu participo, que é pedindo calma, ok? Nós estamos num momento difícil, como em todos os outros momentos difíceis, não faltam as profecias do Apocalipse, tá ok? E é preciso muita cautela para não se deixar levar por essas profecias do Apocalipse. O momento é um momento difícil, mas não é o fim do mundo. Então, se por um lado há várias dificuldades a serem enfrentadas, por outro lado há também lampejos de esperança e há, sem dúvida alguma, possibilidade de aprendizagem. O que esse momento pede de nós é muito mais que nós nos decidamos a enfrentar os desafios do tempo presente e assumamos com coragem a tarefa de pensar o que o futuro exige de nós. Então, realmente, acho importante começar dizendo isso, não se deixem levar para essas profecias do Apocalipse, tentem, na medida do possível, não serem estimuladas e estimulados em demasia por gatilhos de ansiedade, tudo isso faz muito mal, tá? A geração de vocês é uma geração que cresceu num Brasil muito estável, num Brasil aí que, pelo menos, vamos pegar um prazo aí do momento em que o Itamar chega ao poder e o Plano Real estabiliza a economia até 2013 e 2016, foram anos de bastante estabilidade, com alternância democrática de poder, de visões de mundo, e talvez assuste um pouco para essa geração de vocês quando o mundo, e especificamente o Brasil, vira literalmente de cabeça para baixo. Mas nessas horas eu sempre gosto muito de ouvir os mais velhos, e tenho um carinho especial por alguns deles. Um deles é o grande professor Menelik de Carvalho Neto, ex-professor da UFMG, hoje professor da UNB, e no auge dessa coisa toda, ali em 2017, num congresso em Curitiba, uma série de constitucionalistas desesperados, acabou a República, acabou a Constituição, acabou a democracia e tal, e o Menelik, com uma frase, ele resolveu tudo isso dizendo: uai, gente, não estou entendendo vocês, democracia e Constituição é luta, sempre foi, vocês acharam que estava ganho? Então, assim, essa é só uma etapa a mais, um momento a mais, da difícil tarefa de construir uma sociedade melhor num país de herança escravista, colonial, patriarcal, racista, etc. Não vamos desanimar, não vamos desesperar, é preciso cuidar do jardim interno por agora. Conversava um pouco sobre isso há algum tempo com uma amiga também do meu querido Guilherme, Ana Paula Amorim, também lá da Assembleia. É preciso cuidar do jardim interno para que na hora que for possível nós voltemos ao mundo e voltemos com força, com ânimo e com capacidade para tentar continuar construindo esse mundo melhor. Então, sei que não tem nada a ver com o tema que me pediram para falar hoje, mas eu queria começar dizendo isso. Calma, fiquem bem, se cuidem, nós precisamos muito de vocês bem para quando tudo isso passar, ok? Feita essa introdução que não tinha nada a ver com o tema, né, queria agradecer ao Centro Acadêmico, ao Afonso Pena, sempre que eu sou convidado para alguma coisa do CAP, eu fico muito feliz, né, tenho um carinho imenso, me dediquei bastante ao CAP durante a graduação e tenho um respeito imenso pela instituição, e acho que esse evento é extremamente oportuno, conversar sobre pesquisa. No convite que me foi feito, a ideia era uma coisa mais introdutória, e que inclusive passasse um pouco pela minha trajetória como pesquisador. E vai ser isso que eu vou fazer um pouquinho mesmo, tá? Uma primeira coisa que eu acho importante dizer, né, eu dizia agora há pouco, tenham calma. É isso mesmo, meus orientandas sabem. Geralmente isso é a primeira coisa que eu falo umas 5 vezes por semana para cada um ou cada uma delas, quando me procuram.
Mas por que eu digo que é importante calma? Porque as angústias, elas nunca vão abandonar o processo de pesquisa. Se algum pesquisador sério te diz que não tem angústias com a sua pesquisa, desconfia. Pesquisar é lidar com angústias. Então, possivelmente, a maior parte de vocês que está nessa sala nesse momento tem uma série de angústias. O que eu tenho a dizer para vocês é que eu também tenho. Qual que talvez seja a diferença entre nós? Que com o passar dos anos, eu fui entendendo que o caminho não era tentar se livrar das angústias, mas aprender a lidar com elas. E isso foi permitindo que eu continuasse a minha trajetória de pesquisa, sem que essa trajetória fosse algo que doesse em mim, sem que essa trajetória fosse algo que me fizesse mal. De maneira que eu tenho a tranquilidade toda do mundo para dizer que eu me sinto um pesquisador extremamente feliz. Que não quer dizer que eu não seja angustiado, mas simplesmente que eu consegui aprender a conviver com essas angústias sem que elas me façam mal. Mas ser pesquisador, ser pesquisadora, é lidar com angústias. Afinal de contas, a própria definição de pesquisa é descobrir ou inventar, depender da área, novo. E lidar com o novo sempre gera angústia, é impossível não gerar. De maneira que um nível algum que seja de angústia, ele sempre vai nos acompanhar. O que talvez minha trajetória possa iluminar para vocês é que, às vezes, não adianta a gente ficar querendo resolver todas essas angústias agora, aos 20 e poucos anos. Muitas delas só serão resolvidas com o passar dos anos, e outras nem serão. Então, como que eu começo a minha trajetória de pesquisador? Para começar, eu faço meu primeiro vestibular, o curso de psicologia. Na época era aquele vestibular de primeira etapa, segunda etapa, eu faço o vestibular, passo, vou fazer psicologia. Chego lá, não gosto. Achei chato, não gostei. Eu também estava num momento muito novo, como vocês, um pouco mais novo, talvez, estava no primeiro ano de vestibular, mas é possível que, mais ou menos na idade de todo mundo que está nessa sala, não sei se tem alguém no primeiro período, de segunda, enfim. Fiquei um período só, um momento difícil da vida de todas e todos nós, de transição, de decisão, não sei até que ponto projetei isso no curso de psicologia ou não. Fato é que fiz 6 meses, não gostei, tranquei a UFMG, e me inscrevi de novo no vestibular para o curso de Direito. Fiquei 6 meses estudando para o vestibular de novo, com a universidade trancada. Fiz vestibular para Direito, passei para Direito. Ano seguinte, então, começo a faculdade de Direito da UFMG. Achei a coisa mais insuportável que eu já tinha feito na minha vida. 2 meses depois, estava eu indo ao campus Pampulha, pedi administrativamente para que houvesse o cancelamento do meu cancelamento da minha matrícula em psicologia, para que fosse possível cancelar a minha nova matrícula em direito, e eu retornar ao curso de psicologia por via administrativa, sem precisar fazer outro vestibular. Pô, já tinha passado em 2, eu queria uma vaga só, não custava nada. E claro que me negaram um pedido administrativo. Falou, não, calma, menino, calma. E eu lembro muito claramente disso, a pessoa que me recebeu lá, não lembro qual pró-reitoria que mexia com isso à época, mas foi uma professora, né, muito gentil, e ela, ao ouvir a minha narrativa, né, ela disse exatamente isso para mim: Davi, senta aqui, calma, vamos conversar. Você não está querendo coisa demais, rápido demais, não? E aí não me permitiram voltar para psicologia. O que eu fiz? Me inscrevi de novo no vestibular para psicologia no final do ano. Seria o terceiro vestibular seguido que eu faria na UFMG. Final do ano, o vestibular seria no sábado e no domingo. Na sexta-feira, o professor Marcelo Catoni, que vai acabar sendo meu orientador ao longo de toda a minha vida, né? No final da aula, ele me pergunta se eu não teria interesse em ser monitor de teoria da Constituição, em
fazer o concurso no ano seguinte para tentar ser monitor de teoria da Constituição. Eu falei que sim, poxa, acho muito legal, gostava muito da matéria, né? E aí eu voltei para casa pensando, eu estou muito cansado, já fiz 2 vestibulares, seria o 3º seguido, não sei muito bem do que eu gosto de estudar, mas ciências sociais, economia, direito, psicologia, não tenho muita certeza. Então, provavelmente, se eu conseguir voltar para psicologia, talvez ano que vem eu esteja em crise de novo, querendo ir para algum outro curso. A única certeza que eu tinha, isso eu tenho desde muito cedo, eu queria ser professor universitário. Do que? Não sei, eu queria ser professor universitário, eu gosto desse negócio. Aí eu pensei, tá, não vou fazer esse vestibular, então, nesse fim de semana, não, vou ficar aqui no direito mesmo. E vamos ver o que vai dar. Então, olha só, na véspera, eu faria um novo vestibular no sábado e no domingo, na sexta, o professor Marcelo Catoni tem essa conversa comigo. Vieram as férias de fim de ano, passa o tempo, começa o ano seguinte, eu vou até o professor Marcelo Catoni perguntar se ele tinha notícia, se haveria mesmo um concurso para monitoria. O professor Marcelo Catoni, não sei se vocês conhecem, né, faz aquela cara de que não está lembrando de mim, do tipo, olha, não faço a menor ideia do que a gente conversou, menino. E eu falei, nossa, meu Deus, eu tentei voltar para psicologia, estou aqui e a coisa não vai para lugar nenhum, o que eu vou fazer agora no direito, não estou gostando disso. E depois de pensar muito, eu escrevi ao professor Marcelo Catoni, perguntando, me oferecendo para ser monitor voluntário, caso não houvesse o concurso. E ele me respondeu dizendo, você não prefere uma pesquisa, a gente tentar fazer uma iniciação científica? Aí eu disse, olha, prefiro, acho muito legal. Na verdade, o que eu queria era isso, eu só não sabia como pedir. E isso era o 3º período da graduação, né? 1º semestre de 2006. E ali eu começo a pesquisar. Tá? Vem uma primeira iniciação, a segunda parte dessa primeira iniciação, né? Ou seja, meados de 2007, eu estava no CAAP, então eu terminei a iniciação exausto, não quis emendar uma na outra, quis descansar um pouco. No ano seguinte, comecei uma nova iniciação, também sob orientação do professor Marcelo Catoni, e depois o TCC, também sob orientação dele. Na sequência, veio o mestrado. E aí, entre o mestrado e o doutorado, eu tinha muito claro para mim o seguinte, eu estou estudando uns negócios aqui, muito ligado à história do constitucionalismo no Brasil, mas eu não estou satisfeito. Não é isso que eu queria escrever, não é isso que eu queria falar, não está indo, não é o que eu queria. Mas, na época, né, o que havia de linha de pesquisa na pós-graduação, onde o professor Marcelo Catoni estava em termos de projeto e linha de pesquisa na pós, era uma linha e um projeto muito de história do constitucionalismo. Então, eu tinha que fazer alguma coisa nessa área. E o meu projeto de doutorado era isso, era história da Constituição de 1824. Tá bom. Começo o doutorado, sei que meu tema está ali, eu tenho que escrever uma tese sobre a Constituição de 1824, mas o que eu vou fazer no início do doutorado? Vou ler as coisas que eu queria ler, que estavam me chamando a atenção e que não dava para eu fazer como projeto de pesquisa, que não cabia. Basicamente, eu começo um processo muito profundo de imersão na leitura da obra do Karl Marx, um grupo de amigos e eu, nós lemos deixa eu falar a obra completa, porque tem sempre alguém que saca do bolso algum manuscrito que o Marx escreveu, uma carta de amor que ele mandou quando ele tinha 15 anos. Tá? Então, assim, não tem nenhuma pretensão de ter lido tudo que o Marx escreveu, Marx não é Deus, não estou aqui para feticizar ninguém, mas a obra como um todo, o cânone da obra nós lemos todo, né? Desde 1843 ali até os últimos textos da vida dele. E estávamos lendo isso. Ao mesmo tempo, comecei como professor, inicialmente como substituto na UFOP, depois como efetivo na UFLA, conduzindo meus próprios grupos de estudo e lendo muito teoria frankfurtiana.
Honneth e Habermas, principalmente. Isso em Ouro Preto, também em Lavras, mas depois em Lavras um pouco também de sociologia brasileira, contemporânea com Gessé Souza. E às vezes alguém me perguntava, professor, e seu tema de pesquisa do doutorado, como é que vai? Não fazia a menor ideia. Eu sabia que ele estava ali, sabia que eu precisava escrever uma tese sobre aquilo, já estava trabalhando com as fontes primárias, com os insuportáveis textos da época, né, o Lucas, que está aí, é da história do direito e da história do direito, sabe bem o quanto é difícil lidar com as fontes primárias, né, então, estava lá lendo as discussões da Assembleia Constituinte de 1823, lendo os panfletos de 1820 a 1825, mais ou menos, lendo tudo aquilo, para achar em 1000 páginas, às vezes, umas 5 que interessam para a sua pesquisa mesmo, mas você só sabe disso depois que você leu as 1000. Enfim, basicamente, eu tinha muita coisa na minha mesa, mas a única coisa que eu não tinha era uma tese. Até que um belo dia, eu lembro claramente disso, né? Eu estava cansado, tinha chegado de Lavras para passar o fim de semana com minha família em Belo Horizonte. Eu estava tomando banho de tarde, e aí, de repente, o mundo inteiro fez sentido para mim. De repente, se juntaram na minha cabeça constitucionalismo brasileiro, independência do Brasil, sociologia crítica brasileira, Marx e Habermas. Faltava pouco mais de um ano para terminar o doutorado. Só então as coisas fizeram sentido na minha cabeça. E aí, eu amadurecendo um pouco mais esse recorte, no início do ano seguinte, isso era meados de 2015, no início do ano seguinte, eu começo a redação da minha tese, e que, segundo as agências aí que analisaram ela, é uma tese bem sucedida, né? Ela ganhou o prêmio FMG de tese na área do direito, menção honrosa no prêmio CAPES de tese na área do direito, que nesse caso significou que era uma das 3 melhores teses do Brasil do ano de 2016 em direito, e menção honrosa no grande prêmio FMG de teses que envolve as humanidades em geral, sociais, humanas, sociais aplicadas, letras, linguísticas e artes, o que nesse caso quis dizer também que era uma das 3 melhores teses de toda a UFMG dessa área naquele ano. Ou seja, uma tese bem sucedida, cheia de problemas. Eu poderia passar um dia inteiro falando dos problemas que ela tem, mas bem sucedida. Mas que foi construída dessa maneira, olha, até ali faltando um ano para terminar o doutorado, um ano e pouco, não era claro para mim o que eu estava fazendo. E muito provavelmente, se eu tivesse dito na banca do doutorado que o meu projeto era fazer a tese que eu acabei fazendo, eu mesmo me reprovaria na banca. Porque não parecia dar liga nenhuma, não parecia, tipo, olha, como é que você vai juntar Habermas, Marx, para começar, um Habermasiano, um marxista em geral, não consegue falar a linguagem do outro, né? Como é que você vai juntar Habermas, Marx, sociologia crítica brasileira, história do constitucionalismo e independência do Brasil? Tá ficando doido, menino? Eu com certeza me reprovaria com um projeto desse. E a Rebeca está perguntando qual foi a tese, né? Vou fazer um merchan então, Rebeca. Vou pegar a tese aqui na minha biblioteca, só um minutinho. A tese foi essa aqui. O título dela é A Constituição de 1824 e o Problema da Modernidade. Subtítulo: O Conceito Moderno de Constituição, a História Constitucional Brasileira e a Teoria da Constituição no Brasil. Olha a amplitude disso. Com certeza eu seria reprovado em 98% das bancas de doutorado no país, né? Mas deu certo. Deu certo. Ou seja, as coisas às vezes não tem uma receita de bolo, ok? E talvez o trunfo que eu tinha em mãos era não estar muito preocupado. Estou estudando, estou lendo muita coisa, em algum momento vai dar o clique, né? Vou voltar a isso depois. Mas a tese é essa, ela está publicada pela editora De Plástico, aqui de Belo Horizonte,
está com uma série de descontos na editora. Quem tiver interesse em adquirir o livro, né? Mas, como minha esposa sempre brinca, né, que sempre que eu faço algum lançamento da tese, ela diz que vai ficar na porta dizendo que tem de graça na internet. Então, ela, como tese, está também publicada no site da CAP, da UFMG. É só digitar meu nome e Constituição de 1824 que aparece o texto completo da tese. Então, quem não quiser adquirir, né, quem não fizer questão de ter o livro, está disponível gratuitamente na internet, tá bom? Mas foi assim que eu cheguei na minha tese. E aí terminou essa trajetória meio sinuosa? Não, porque eu termino o doutorado, bate uma angústia, um vazio, menino, 13 anos, 13 não, né, 11 anos para chegar até ali, da primeira iniciação até o doutorado, e de repente eu não tinha mais que entregar um relatório final de nada. Eu defendi numa quinta-feira, a sexta-feira foi um dos dias mais vazios da minha vida, foi uma angústia, assim, terrível, o que eu faço da vida agora? E eu estava tranquilo, eu era professor na Federal de Lavras, não era, né, estava, em termos de posto de trabalho, já estava numa instituição, estava trabalhando, mas bateu um vazio, o que eu faço? Gente, eu não tenho problema nenhum para resolver mais, né? Aí, pouco tempo depois, saíram os editais para os concursos da FMG, e aí voltaram a ter problemas, que bom, mais problemas para a vida, agora eu estou bem de novo. Cheguei na UFMG como professor, chego na UFMG em 2017 como professor, né? E exatamente em 2017 eu me inscrevo no meio do ano no Enem. Faço o Enem no fim do ano. E aí o primeiro dia do Enem é um dia de humanidades, né? E aí eu vou bem na prova, eu faço uma nota elevada lá, sei lá, uns 90% da prova do primeiro dia. Por que eu estava fazendo Enem? Porque eu queria entrar em economia. Aí quando eu vou bem no primeiro fim de semana, minha esposa vai e me pergunta, você já parou para pensar que talvez dê certo? Se der certo e você passar, como é que você vai fazer? Eu respondi o que eu tinha para responder na hora. Não faço a menor ideia. Fiz o segundo dia, fui bem mal. Na redação, eu fui péssimo. Fiquei triste com isso, né? Você vê, você ganha uma série de prêmios com uma tese de doutorado e tira uma nota, assim, vergonhosa na redação do Enem. Foi o que aconteceu comigo. Fiquei triste umas 2 semanas quando saiu a nota. Não sabia se ia dar. A minha nota, basicamente, é o seguinte, no ano anterior, tinham chamado até o 51º excedente em economia na UFMG. Eu fiquei em 49º excedente. Então, estava assim, tá bem no limite, talvez não dê. Veio o primeiro semestre de 2018, a vida foi seguindo, nada acontece. Minha esposa e eu, a gente ia fazer uma viagem de meio de ano, né? Para comemorar nosso aniversário de casamento e tal. Nós iríamos para o Uruguai. A viagem era numa terça-feira de manhã. Na segunda-feira, umas 5 horas da tarde, chega o e-mail do FMG dizendo que eu estava sendo chamado para fazer o meu registro acadêmico na graduação em Ciências Econômicas e que eu tinha, acho que era entre quarta e sexta daquela semana, para fazer o registro acadêmico. Bom, eu tinha basicamente 3 horas para resolver toda a documentação e achar alguma boa alma que pudesse ir no meu lugar, fazer o meu registro acadêmico, porque se eu falasse com a minha esposa que eu não ia viajar para fazer o registro acadêmico, ela primeiro me matava e depois se separava de mim. Então, não era uma opção viável. Uma amiga minha fez para mim o registro acadêmico, segundo semestre de 2018, iniciei a graduação em economia, e estou lá hoje, vendo também uma série de coisas interessantes, tentando juntar na minha pesquisa, e tanto ampliando minhas angústias, quanto aprendendo a sempre lidar com elas de uma nova forma. Por que eu conto essa história inteira, né? Porque muito do que vai acontecer com a vida de vocês não fazem a menor ideia ainda. Então, não faz sentido nenhum querer correr, não faz sentido nenhum se desesperar, não faz sentido nenhum achar que uma decisão que vocês tomarem agora, no primeiro, segundo, terceiro período da graduação, vai definir a vida inteira de vocês. Não,
coisa é muito, mas muito mais distinta do que isso. Vocês que estão aqui nessa sala, vocês claramente têm um interesse em pesquisa. Pronto, você já tem o mais importante. O caminho agora é tentar ajustar algumas coisas. E a maior parte delas o Lucas já tratou e tratou muito bem. Mas só é possível esse ajuste se vocês entenderem que muita coisa, quem resolve é o tempo. Passando um pouquinho dessa apresentação da trajetória para algumas coisas mais pontuais, né, e aí já encaminhando também um pouco para o fim, a definição do tal do tema, que é a discussão de hoje mesmo. Acho que uma coisa fundamental que o Lucas disse. Se interessem por áreas. Às vezes é muito difícil saber o tema, mas é possível saber a área. Às vezes você não sabe uma área muito recortada. Eu não sei se é administrativa ou constitucional, mas eu sei que não é teoria, então não é a parte teórica do constitucional. Então tá bom, então é direito público. Talvez sua grande área seja direito público. Caminha por aí, administrativo, constitucional, tributário. Às vezes você não sabe sequer se é direito público ou privado, mas você sabe que não é teoria, não é zetética, é mais dogmática. Ótimo. Defina a área do tamanho que você dá conta. Olha, o que você consegue ter certeza agora? Eu consigo ter certeza que eu não gosto de direito privado. Ok. Eu consigo ter certeza que eu não gosto de direito público. Ok. Sua área é aquilo que exclui o direito público. Começa aos poucos. Mas tenta definir uma área de interesse. Dentro dessa área, o segundo passo é tentar encontrar um tema. Que não necessariamente vai ser um tema também já bem recortado. Então, dentro do constitucional, você pode gostar de direitos fundamentais ou pode gostar de controle de constitucionalidade. São dois temas diferentes. Dentro da sociologia do direito, você pode gostar de teoria dos sistemas ou de sociologia crítica portuguesa. Se você conseguir chegar nesse passo, já está muito bom. Porque para ser pesquisa mesmo, falta um último passo, que é, dentro desse tema, qual que é o problema que você tem para investigar? Alguém que fala que pesquisa direitos fundamentais, eu entendo que não me disse ainda o que pesquisa. Porque há uma diferença entre estudar um tema e fazer uma pesquisa. Alguém que estuda controle de constitucionalidade não necessariamente tem uma pesquisa em controle de constitucionalidade. Agora, se você me diz, eu pesquiso qual tem sido o impacto real em termos de número de julgados, da tendência do STF a uma excessiva concentração do controle de constitucionalidade, e como que isso está repercutindo no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao longo da última década, ok, agora tem uma pergunta clara. Agora nós temos uma pesquisa. Então, a área é fácil chegar, o tema nem sempre, mas dá para fazer uma forcinha. O problema é muito difícil. É a crítica maior que nós fazemos aos projetos de doutorado que chegam para nós na banca de doutorado. Mas o que você quer me dizer, menino? Qual que é o problema da sua tese? Então, não se angustiem se não conseguirem achar o problema. Sobretudo nessa fase inicial da vida de vocês. Procurem os docentes. Procurem as docentes.
Vocês não têm que jogar esse peso inteiro sobre as costas de vocês. A faculdade hoje tem um perfil muito diferente do perfil que tinha quando eu me formei. Vocês têm hoje um conjunto muito grande de professores e professores que têm disposição para dialogar sobre isso, que têm disposição para auxiliar na definição do problema de pesquisa. Ainda que não vá ser um projeto orientado por esse professor ou por essa professora. Vira e mexe, eu converso com pessoas que querem pesquisar uma coisa com a qual eu nem concordo, mas, eu te ajudaria dessa maneira. Assim como outros professores fazem, né? O orientador do Lucas Garro, o querido professor Carlos Zonta, que com certeza tem uma disposição para conversar sobre muitas coisas, e várias outras pessoas. Então, não joguem sobre as costas de vocês tanto peso. Há candidatas e candidatos a doutorado que não conseguem definir um tema-problema, um problema de pesquisa. Peçam ajuda. Procurem dialogar com quem pode, de alguma maneira, auxiliar. Tenham essa responsabilidade, encontrar uma área. Tentar achar um tema geral dentro da área. Ou levar para o professor, por exemplo, às vezes, 3 temas. Eu gosto de direitos fundamentais, gosto de controle de constitucionalidade e gosto também de mediação no âmbito da administração. Ok. E aí você pede ajuda para recortar o problema, porque isso é realmente muito difícil. E uma coisa importante quanto a isso. Uma coisa é gostar de ler sobre um tema. Outra coisa é querer pesquisar sobre esse tema. Pesquisa é trabalho. Não necessariamente vai ser prazeroso. Tem horas que eu tenho vontade de pegar um livro do Habermas, rasgar em vários pedaços e jogar no fogo, porque eu não entendo nada na primeira leitura. Dói, incomoda. Se é uma coisa que eu gosto de ler, eu vou ler literatura, eu vou ler uma coisa mais leve. Gostar de ler sobre um tema não é gostar de pesquisar aquele tema. Gosto de ler o Habermas? Não, detesto. Adoro pesquisar teoria discursiva habermasiana. São coisas diferentes. Então, não escolham um tema a partir do que vocês gostam de ler. Escolham um tema com o qual vocês querem trabalhar. Por outro lado, se for uma coisa insuportável, você vai conseguir trabalhar? Claro que não. Então, eu sempre brinco com minhas orientandas e meus orientandos. Escolham da seguinte maneira. Não é aquilo que você gostaria de ler descansando numa viagem de férias. Mas é aquilo que você está disposta ou disposto a ler numa tarde ensolarada de sábado, sozinho na sua casa. Pesquisa não é prazer, mas também não pode ser penitência. Eu preciso encontrar um meio termo entre o que eu estou disposto a ler, mas não só porque me causa prazer, eu quero trabalhar com aquilo, e essa coisa que eu quero trabalhar com ela tem que ser algo que me gere motivação a ponto de eu estar disposto a trabalhar com isso numa tarde ensolarada de sábado, ao invés de estar bebendo com meus amigos, por exemplo. Chegar nesse meio termo é muito difícil, de novo, só os anos trazem. Caminhando mesmo já para o fim, até para a gente poder abrir e ouvir, nesse caminho, tomem alguns cuidados. Primeiro, de novo, não tenham pressa. É louvável a iniciativa que o CAP tem há tantos anos de espaços de publicação, Voz Acadêmica. Depois o CAP, aliás, podia fazer uma conta aí e ver quem publicou mais no Voz Acadêmica. Eu desconfio que eu esteja entre os primeiros ali, entre 2006 e 2000 o último que eu publiquei, acho que foi em 2016, Seria legal ter aí um ranking, olha, quem publicou mais esse negócio? Eu sempre fui um fã incontornável do Voz Acadêmica. Tem a revista do CAP, uma revista incrível. Mas, meninada, não se cobrem em escrever demais. Não se cobrem em publicar demais. Não joguem essa pressão sobre vocês. Se preocupem com processos de formação.
uma boa iniciação científica, se ela gerar 3 apresentações de trabalho em congressos e um artigo científico bem feito para mandar para a revista do CAP, está ótimo. Excesso de produtividade revela conteúdo vazio. Quanto mais eu estudo, mais eu sei. Para eu escrever um texto, eu devia ter lido muito mais. Não caiam nesse conto do vigário de que o bom pesquisador ou a boa pesquisadora é quem publica em demasia o tempo todo. Saiu um monte de texto meu nessas últimas semanas aí, tá parecendo que eu sou o cara mais produtivo do mundo. Toda semana eu divulgo um no Facebook. Mas é porque as revistas estavam atrasadas com textos meus. Tinha texto meu que eu estava aguardando 1 ano e meio para ser publicado. Não é esse o caminho. Não se cobrem também quanto a isso. Publiquem, participem, escrevam, mas não se vendam, não se rendam à patologia do produtivismo dentro da academia. Outra dica importante que eu acho legal de falar nesse momento inicial, nesse primeiro evento de seminário de pesquisa, cuidado com as máscaras. Todo mundo no âmbito da pesquisa tenta dar a entender que é muito foda, que já leu tudo. Mentira. Quanto mais eu leio, mais eu percebo que alguém que diz que leu não sabe do que está falando. É muito comum na vida acadêmica as pessoas vestirem uma máscara de prepotência, de soberba, assustadora. Não se rendam também a isso. Assumam que vocês sabem pouco. Não porque vocês sabem menos do que eu sou o primeiro a assumir, eu sei pouco. Tanto que eu estou fazendo outra graduação. Eu acho que daqui a uns 10 anos eu vou estar sabendo alguma coisinha. Isso prejudica em demasia a pesquisa. Não assumam para vocês essa máscara de eu já sei tudo, não sabem. E, ao mesmo tempo, não se assustem com as máscaras das outras pessoas. Eu vejo muita gente boa que não dá continuidade na vida acadêmica porque se acha inferior a todo mundo que se diz muito bom. Não tem nada disso. Sobretudo nas humanidades em geral, não há gênio. O que existe é bunda na cadeira, dor nos olhos e anos de leitura seguida. Ninguém é gênio nas humanidades antes de muita dor no corpo de tanto ler. E isso não acontece aos 20 e poucos anos. Então, lidem bem com isso. Não se assustem com colegas que acham que sabem demais. E não sejam vocês mesmos as pessoas que vão achar que sabem demais. E aí, para terminar, né, procurem ter disciplina. Uma coisa que me salvou nessa caminhada tortuosa, que acho que de alguma maneira me trouxe a uma trajetória que eu considero, eu sou muito feliz com a minha trajetória, eu gosto muito dela, acho que é uma trajetória bem sucedida, embora sucesso para mim não quer dizer nada, é bem sucedido porque eu estou feliz, faço o que eu gosto e tal, é isso, sucesso nesse sentido, me deixa feliz. Eu nunca parei de ler. Eu sempre tive muita dúvida, muita angústia, continuo tendo dúvida, continuo não sabendo se eu gosto mais do direito ou da economia, o que eu vou fazer da vida, continuo desse jeito, mas eu nunca parei 1 minuto sequer de ler. Costumo brincar com meus alunos, né, que eu tenho calo no olho de tanto ler. E é verdade, tipo, eu tenho um processo de ressecamento no olho, tipo, ficar com o olho muito aberto, lendo muito tempo seguido, dá um calozinho. É periguela ou pterígio, depende, pode falar das duas coisas, cada médico me fala uma coisa. É importante isso, não parem de ler, leiam o tempo todo, leiam muito. Porque é esse trabalho de não parar de ler, de falar menos, escrever menos e ler muito, que permite que em algum momento o clique venha. Quanto mais vocês conseguirem ler, mais vocês vão conseguir definir um tema, encontrar um problema e produzir um bom trabalho. Lucas disse isso muito bem também. Leiam, leiam muito. E para isso eu preciso ter disciplina, preciso se organizar, tá bom? E aí, para isso, para terminar mesmo a minha fala, tome muito cuidado com 2 imagens de intelectuais muito comuns. Primeiro é o intelectual avacalhado. Né? Aquela imagem do gênio, a mesa bagunçada, não sabe onde está nada, isso é o gênio, né? Tem essa imagem social do gênio. Não. Sejam organizados e organizadas. Organizem seu tempo, organizem seus materiais, organizem seus métodos de estudo. Não faz mal nenhum para ninguém. Mesmo alguém que é uma dessas imagens de caos, que é o Michel Foucault, tinha muito bem organizadas as coisas dele, naquilo que eram necessárias estar organizadas. E uma segunda imagem que me incomoda muito e que afeta muito vocês nesse início, né, que é do intelectual, que é aquele intelectual romântico, né, do romantismo mesmo, do pessimismo do romantismo, é o intelectual que está sempre de olheira,
com a pele branca, magricelo, parecendo que está doente. Ah, não, esse é o intelectual, ele está sempre com a xícara de café na mão, dormiu mal, não faz exercício, isso é charmoso, né? Não caia nesse conto do vigário, isso faz mal pra caramba. Eu nunca deixei de ter, ao lado da minha atividade de investigação, de pesquisa, sempre foi muito intensa, alguma atividade física igualmente intensa. E acho que isso é o que me salvou de, ao longo de toda essa trajetória, nunca ter me rendido à medicamentalização da vida acadêmica, que hoje está tão grave na academia como um todo. Isso me assusta muito, como que pessoas cada vez mais novas sobrevivem na academia à base de medicamentos para ansiedade e sintomas psíquicos semelhantes. Não façam isso com a vida de vocês. A academia só é importante como ela é para mim, porque eu sempre soube muito bem que ela precisava estar acoplada a outras coisas. Eu sempre soube que para eu me concentrar numa coisa, eu precisava ter, durante outros momentos do dia, tempo para eu me perder em outras coisas. Não se tornem pessoas bitoladas. Cabeças não arejadas pensam de maneira menos criativa. Quem não consegue esquecer um problema, não consegue resolver esse problema. Várias vezes eu fui dormir sem conseguir terminar um parágrafo de um texto e acordei com o parágrafo terminado na minha cabeça. A cabeça areja, a cabeça flui melhor. Então, de novo, não se vendam essas imagens do intelectual confuso, perdido, bagunçado, nem do intelectual quase cadavérico. Se vocês querem seguir com a pesquisa, procurem encontrar ao longo da vida caminhos que façam a pesquisa ser uma coisa que deixa vocês mais felizes, não mais tristes, não mais infelizes. Se conseguirem isso, certamente chegarão ao objetivo de serem pesquisadoras e pesquisadores satisfeitas e satisfeitos consigo mesmos. Para além disso, e mesmo isso, porém, vem com o tempo. Não se cobrem em demasia de resolver as coisas agora. Sentem e vão estudar. E para o que precisarem, em termos de auxiliar um pouco mais, com encontrar um problema de pesquisa, procurem os professores que estão disponíveis, as professoras que estão disponíveis, e no meu caso, sempre digo isso publicamente, estou sempre disponível para conversar um pouquinho, mesmo de temas que eu não entendo muito bem, mas que às vezes posso ajudar a tentar encontrar um caminho, ok? Então é isso que eu tinha a dizer, desculpa ter passado aí um pouquinho do tempo. Obrigado, vamos ver como é que a coisa caminha no debate agora. Bem, Davi, muito obrigado pela sua fala. Agora, na verdade, a gente está aberto para perguntas, então se alguém quiser fazer alguma colocação, de novo, só avisa no chat, ou nem tanto pergunta, mas quiser talvez compartilhar alguma experiência, alguma perspectiva em particular, fica mais do que convidado. Eu, inclusive, já quero emendar um pouco a minha contribuição nesse sentido daqui a pouco, mas antes, na verdade, eu só queria relembrar também, o Davi pontuou sobre a Voz Acadêmica, o prazo está até o dia 1º, então, se alguém, semana que vem, segunda, então se alguém ainda tiver interesse em escrever, por favor, escrevam, mandem, tá? O edital está super convidativo, vocês podem pegar mais informações por lá. Também dê uma olhada no edital da semana acadêmica, já que a gente está nesse clima mesmo de tentar encontrar algum tipo de recorte, produção acadêmica, também está muito bom nesse sentido. Continuem também participando do seminário de introdução à pesquisa. Semana que vem a gente tem a participação da professora Mônica Sete Lopes, a nossa vice-diretora, para discutir sobre seleção de bibliografia, plataformas, como de fato montar uma bibliografia, orientar suas leituras e quais os melhores dispositivos de busca, livros, artigos, qual que vai ser o melhor método para vocês. Então vai ser uma participação muito interessante e também acompanhada pelo mestrando Eugênio Coraça, talvez se alguém for do Senado ou Direito do Trabalho, talvez tenha familiaridade com ele. E no mais é isso, e já emendando um pouco da minha fala, que eu gostaria de contribuir aqui, se alguém quiser também, lembre-se, está disponível no chat. É porque eu tenho que escolher, na verdade, essa questão de... Meu principal pesadelo sempre foi o recorte. É a principal discussão que eu tenho com a minha orientadora até hoje, porque eu tenho um problema de que eu leio um texto, eu acho que eu vejo 1000 conexões lá dentro e eu quero discutir todas elas, e no final, se você quer discutir todas elas, você nunca discute nada. Porque você está sempre discutindo 1000 temas, você está sempre se perdido no meio das leituras. Então, isso é sempre um pesadelo. E da minha experiência própria, até escolher temas, na verdade, até escolher o tema maior foi também muito complicado, porque eu sempre soube que eu queria pesquisa desde o ensino médio, então eu entrei na faculdade já neurado para conseguir alguma coisa, tanto que a minha iniciação científica eu consegui, ela estava no 2º mês do 1º período, para vocês terem uma ideia.
Só que você tá tão jovem, e esse talvez é um principal desafio que eu vejo todo mundo que até me pergunta esse tipo de coisa sobre pesquisa e etc., é que às vezes você nunca teve muito contato com as coisas, às vezes, ou você tem um contato superficial com 1 bilhão de coisas e todas elas te chamam a atenção. E a gente chega na faculdade com muito aquela coisa muito superficial de ensino médio, e os professores vão passar por muitos temas, a gente vai vendo na faculdade uma infinidade de assuntos e nenhum deles, e a gente todos têm interesse, mas a gente nunca consegue problematizar alguma coisa. E foi a minha principal dificuldade, na verdade, no início da minha iniciação científica, porque eu consegui ela muito fácil, quer dizer, com relativa facilidade, mas eu corri muito atrás para conseguir uma, na verdade, acho que desde que eu entrei na faculdade eu fiquei perseguindo uma, e quando eu de fato consegui, foi aquela coisa, tá, porque eu não precisei chegar com o tema, na verdade eu fiz uma prova, fiz entrevista e tudo mais. Então, o que você quer pesquisar agora? Minha orientadora gostava muito de filosofia clássica, filosofia moderna, então eu sabia que eu tinha que entender alguma coisa para lá para a história. E o que era de fato que eu queria alguma coisa mais filosófica, mais em teoria de ciências políticas, mas eu pensei, tá, o que eu vou ser só o meu tema superficial? Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 1 mês tendo reuniões semanais com ela, onde eu sempre chegava com alguma ideia que, tipo assim, talvez eu queira trabalhar com isso. E toda semana ela, isso daqui não vai funcionar, isso daqui está muito amplo, isso daqui contradiz esse elemento, pensa mais, pensa mais, pensa mais. Foi 1 mês para eu ter, de fato, alguma intuição do que eu gostaria de trabalhar. E, inclusive, eu cheguei num tema que, na verdade, é super amplo. Eu cheguei e decidi que eu quero estudar secularização, que, se você tem alguma familiaridade com história da filosofia, basicamente um tema enorme, porque você quer discutir religião no Ocidente. Você pode chegar desde a Idade Média até a modernidade, tranquilamente, sem nenhum problema, tanto que, da minha experiência como pesquisa, no meu primeiro ano, ele foi até um pouco caótico, porque, de novo, quero pesquisar tudo, então eu fiz umas 8 comunicações, às vezes eu fazia coisas sobre a Segunda Guerra Mundial, às vezes eu voltava na Idade Média, às vezes uma coisa sobre a Revolução Francesa. Então, assim, eu super entendo a dificuldade de chegar num tema, especialmente quando a gente não tem tanto essa base. Mas aí que tá, quanto mais você lê, mais parece que todos os problemas, eles são sempre mais complicados do que você acha que eles são em princípio. Você acha, a gente tem muito essa visão de que a gente vai chegar, que a gente vai conseguir passar por temas panorâmicos, especialmente quando a gente está no início, que fazer um bom trabalho é justamente ler, sei lá, todos os principais autores de alguma corrente, saber tudo aquilo e passar por tudo aquilo e resolver todos os problemas do pensamento humano. O que provavelmente nenhum de nós aqui vai conseguir fazer no final das contas. Então, acho que é muito, tipo, você conseguir ter calma para passar pelos seus temas, encontrar as áreas que você... Encontrar é a melhor coisa, porque pelo menos você sabe que você tem que procurar pelo menos os autores básicos daquilo e tentar se orientar ali dentro. Então, se eu tiver que dar com a minha experiência, que foi muito positivo de pesquisa, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de ler praticamente um pouquinho sobre quase tudo, é que acha aquilo, passa por cima e vai problematizando. E eu acho que a principal dificuldade que eu vejo, especialmente com os alunos de graduação, é que às vezes, e no curso de Direito ele tem essa cultura de ser um curso que tem muita leitura, leia, mas nunca esqueça que você tem que parar para refletir do que você está lendo. Porque às vezes a gente lê um autor aqui, um texto ali, e a gente nunca para para fazer as ligações, ou para pelo menos perceber os temas que estão pairando sobre todas as grandes coisas. Então, é justamente quando vocês tentam esse cuidado de achar que, olha, um autor falou aquilo liga com aquela coisa, aquilo reflete aquele outro conceito, que é quando vocês conseguem ter esse tipo de cuidado. Eu falo que todos os meus temas que eu já flertei a nível de recorte, é sempre um parágrafo que eu li e o insight veio, sabe? Então, eu acho, mas precisa ter muita cautela, porque também na minha experiência eu já quis passar de tudo, já quis passar, ainda mais no meu início da minha pesquisa, onde eu queria discutir qualquer coisa e qualquer tema que me aparecesse, eu achava, que legal, vou ler. É muito, tipo assim, estou seguindo uma trilha, aí eu vi aparecer alguma coisa, eu segui aquela outra trilha, e ainda. É muita calma, porque às vezes, isso também é outra coisa que eu vejo quando a gente começa a chegar na pesquisa, na graduação. A gente lê um pouco, acha que aquele pouco já basta, quando na verdade não basta. Às vezes você acha que você vai ler, tipo, uns capítulos de um livro, alguns outros artigos, e isso vai sair alguma coisa no final. Quando no final não vai sair alguma coisa, no final você vai estar fazendo uma coisa rasa que você nem vai estar satisfeito com o trabalho. Então, existe um trabalho muito grande, na verdade, de sentar, de chegar numa profundidade daquilo que você está falando e, de fato, ter substância para conseguir trabalhar efetivamente com aquilo.
Então, muitas considerações. Uma coisa que se falou muito, que é a angústia de pesquisar. Eu acho que eu sinto isso, porque a primeira vez que eu tentei escrever um artigo, que eu tentei escrever ao mesmo tempo que eu lia, e eu ia mudando o artigo ao mesmo tempo, eu lembro que eu chorava várias vezes de desespero, que eu acho que é justamente a postura que não é saudável quando a gente está tentando desenvolver um projeto. Se chega um conceito importante, justamente ter essa calma de procurar o tema com cuidado, saber que vai demorar para achar alguma coisa interessante, que até conseguir produzir alguma coisa interessante, ou saber um recorte apropriado, também demora e vai ser um trabalho infinito de leituras envolvido naquilo, mas que no final é bem recompensador, porque justamente é a oportunidade de ler uma coisa que se interessa e, na verdade, chegar a um tipo de profundidade que normalmente não é convidado, é sempre uma visão muito panorâmica. Mas se eu tivesse que falar, era mais ou menos nessa linha. Eu já vi que tem alguém no chat que estava querendo, então era o Guilherme, então fica à vontade para falar. Davi, pessoal, eu sou ex-aluno aí da faculdade, aí eu queria fazer dois comentários aqui para o Davi e para o Lucas, para eles falarem um pouquinho. Um deles é atenção assim, à possibilidade de pesquisa empírica, porque eu acho muito difícil alguém da graduação fazer uma pesquisa eminentemente teórica, né? Eu acho que uma pesquisa eminentemente teórica requer já alguma caminhada, já requer algum acúmulo, né? E uma pesquisa empírica permitiria alguém, né, no começo da carreira, explorar alguma coisa, trazer alguma novidade, que é o que se espera de uma pesquisa, que certamente é algo diferente de estudar bastante o mesmo tema, né? A outra questão que eu acho que eu gostaria que o Davi falasse um pouquinho é a ideia de a gente desvincular a pesquisa da academia, né? Quer dizer, uma formação, né? Você ter uma trajetória na graduação com uma disposição para a pesquisa vai torná-lo um profissional melhor na advocacia, no Ministério Público, no Judiciário. Então, acho que essa ideia da pesquisa, assim, o ânimo para a pesquisa, para a investigação, ela tem que ser pensada, ela pode ser pensada, seja como uma atividade, né, como uma atividade acadêmica, mas independentemente da academia. Então, você tem assim, com o ritmo da inteligência artificial, aquele fazer do advogado de reprodução de peça está em risco, né? Quer dizer, vai ser valorizado o profissional que é capaz de produzir conhecimento, né? Esse que vai se diferenciar. Então, eu acho que é importante a gente pensar que a ideia da pesquisa ela é útil a qualquer profissional do direito, independentemente do seu vínculo com a academia ou não. Eu acho que essa é uma provocação que eu gostaria de ouvir o Lucas e o Davi. Bem, como a colocação foi feita pelos dois, então acho que a gente pode, por exemplo, Davi comece e depois o Lucas, se não for problema, para fazer a resposta. Pode ser, pode ser. Então, primeiro, quanto ao Henrique, né, Henrique, suponho que a sua orientadora seja Karine Salgado pela descrição dos temas, estou certo? Sim. Pois ela é uma orientadora, por exemplo, que está muito disposta a fazer isso que eu dizia que hoje na faculdade tem quem faça, né? Eu sempre vejo a Karine conversando muito, cuidando muito de vocês que chegam muito novos para ela. E tem muita gente que tem essa disposição. Eu suponho que dificilmente você teria talvez amadurecido a sua pesquisa como amadureceu sem essa disposição que ela tem ao diálogo. E eu acho que realmente essa é uma posição muito minha, né? Eu acho que tem coisa que não dá sem professor, tá? Não é por acaso que a gente passa por um troço doído pra caramba chamado doutorado, é para aprender algumas coisas. E uma delas é aprender lógica de pesquisa. Então, por exemplo, vou contar uma historinha de novo, né? O orientando meu, defendeu o mestrado agora há pouco, o Rayama Massaruto Carvalho, ele chegou para mim, quando eu estava ainda na Universidade Federal de Lavras, dizendo que queria pesquisar. Pesquisar o quê? Crítica. Mas que crítica? Crítica.
Tá, mas o que você pensa da vida? Me fala aí. Aí ele me disse um pouco e tal, eu falei, beleza. Você vai, então, ler para mim o Bourdieu, tá? Pega aqui esses capítulos centrais do poder simbólico e vai ler. Aí passou um tempo, ele veio, a gente conversou e falou, Davi, não estou gostando, não é isso, não quero mais. Não, tá bom, mas por que você não está gostando? Por causa disso, 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 disso e disso. Tá bom. Se as suas críticas ao Bourdieu são essas, você vai começar a ler, então, comigo agora, o Boaventura Santos. Aí o Ryan foi ler o Boaventura. Passam uns 3 meses, queria mudar do Boaventura também. O que eu falei? Vai não. Agora você vai terminar até o fim com o Boaventura. Então, tem uma hora que precisa de alguém que oriente, né? E foi excelente. O Ryan, ele desenvolveu uma iniciação sobre o Boaventura. Essa iniciação resultou no trabalho de conclusão de curso dele. E depois, nós dois juntos revisamos o texto e publicamos em coautoria 2 artigos sobre o Boaventura, que acabaram de ser publicados também esse ano. O tema do mestrado dele passa muito pouco pelo Boaventura, embora tenha algum diálogo. Mas por que eu insisti para que ele ficasse ali com o Boaventura? Para ele aprender a lógica da pesquisa. Às vezes, quando você está começando, você pode até não gostar do seu tema, não gostar do que você está lendo. Não é porque você está estudando Locke que você vai virar um Lockeano. Não, mas você vai aprender o que é um raciocínio de filosofia política bem feito. Então, nesse momento inicial, eu acho que o mais importante é tentar aprender a lógica da pesquisa. O que é uma argumentação bem fundamentada? O que é uma argumentação bem fechada? O que é uma argumentação que não é mais uma conversa de boteco, mas chegou ao estatuto de uma discussão científica. E realmente, para isso, às vezes, sem a orientação é muito difícil. Essa angústia que você narra, que ela é muito comum nessa idade de vocês, sabe? Tudo parece muito interessante, vocês têm uma mente aberta, uma criatividade imensa. O nosso trabalho, muitas vezes, é frear vocês, é falar, olha, não, calma, vem cá, sabe? E eu realmente acho que é o papel nosso como docentes. É triste, mas é podar vocês um pouco nesse sentido, para ajudar a que vocês possam caminhar melhor com essa criatividade toda, sem se perder. Mas essa coisa de ler um texto e achar coisas demais nele, e querer trabalhar com tudo, isso é inevitável nessa idade. De novo, passa com o tempo. Não dá para tentar eliminar isso agora. Tem coisa que só o tempo mesmo vai resolver, e, sobretudo, se esse tempo for acompanhado de alguém que vai te auxiliando a pensar nesse tipo de problema. Mas tem coisa realmente que com o tempo vem, não tem outra alternativa. De qualquer maneira, uma coisa que é interessante, né, tem um textinho do professor Ronaldo Porto Macedo, da USP, que se chama Leitura Estrutural do Direito. Leitura estrutural de alguma coisa. Calma aí, Ronaldo Porto, leitura estrutural. Só um minutinho. O método de leitura estrutural. Vou colocar aqui o link. Ele é um texto que ajuda a ler textos. Ele tenta explicar um método de leitura estrutural de textos que te ajuda, diante de um texto, a organizar minimamente a sua relação com esse texto. Quais são os tópicos principais, o que está colocado ali, o que não está. E talvez isso possa atenuar um pouco essa efervescência da interação com o texto, que é totalmente normal desse início de graduação, em que basicamente se chega numa universidade que não chama universidade à toa. Nós oferecemos para vocês o universo inteiro de uma vez só. E aí dá vontade de fazer tudo. Eu lembro que eu era extremamente angustiado nos primeiros períodos, porque não dava para fazer todos os grupos de estudo. Não dá. Bom, só fui aprender isso realmente depois de uns 3 ou 4 anos. Acho que parte dessa angústia vai acompanhar ainda por um tempo. Eu tenho para dizer só isso. Em algum momento passa.
Mas, para lidar especificamente com cada texto, talvez esse textinho do Ronaldo Porto Macedo seja uma leitura que possa ajudar quem está com dificuldade de fazer um resumo, um fichamento, de saber o que recortar ou não de um texto lido, tá bom? Passando já para a questão do Guilherme, um prazer realmente te ter aqui com a gente, né? Guilherme é formado lá pela faculdade, mas tem doutorado em Ciências Sociais pela PUC, né, Guilherme? E trabalha na Escola do Legislativo, tem uma trajetória muito bonita, é um amigo, um parceiro já de algum tempo. Guilherme, eu concordo um pouco e não concordo um pouco com você, tá? A parte que eu concordo é que realmente é importante a gente pensar e discutir a pesquisa empírica no direito. Hoje em dia, há um grupo muito forte fazendo isso, sobretudo na Fundação Getúlio Vargas. Então, a FGV, ela tem, na minha leitura, saído na frente nesse trato dos problemas empíricos. E eu acho que tem muita coisa legal para a gente aprender com isso. E, sem dúvida, é algo que nós, na Faculdade de Direito ali da FMG, ainda não fazemos tanto. Embora algumas aquisições recentes, como a da professora Juliana Alvim, possam trazer para a gente esse tipo de contributo. Por outro lado, né, eu não concordo que a gente não consiga conduzir uma pesquisa teórica na graduação. Eu acho que depende muito do que a gente vai fazer na pesquisa teórica. E é como eu dizia, né, tem algumas pessoas aqui na sala que são orientadas por mim, não tem, ainda estão aqui, não sei se já foram embora, deixa eu ver, achei aqui, a Júlia, né? A Júlia, ela está comigo já há algum tempo, e ela está lendo coisas bastante complexas em termos teóricos. Claro que eu não tenho expectativa de que a Júlia tenha a mesma compreensão desses textos que alguém que está no doutorado. Mas ela está aprendendo exatamente a lógica da pesquisa. E o amadurecimento dela, do início até hoje, é exponencial. Talvez daqui a um tempo ela vai jogar tudo que ela está pesquisando agora fora, dizer, olha, era horrível. Ok, mas é um pouco a escada de Wittgenstein. Você usa para subir e depois você joga fora. Então, muitas vezes na graduação, você não consegue fazer com que alguém entenda a fundo a complexidade de um autor. Mas ao trabalhar com um autor, com uma teoria, ainda que não compreendendo a fundo o conteúdo daquilo, a pessoa aprende lógica de pesquisa. E a lógica da pesquisa teórica, ela guarda particularidades em face da lógica da pesquisa empírica. Claro que as coisas não são assim tão estanques, né? Pesquisa empírica tem também muita bagagem teórica, em alguns casos a pesquisa teórica se vale de subsídio empírico, né? De alguma maneira a pesquisa histórica, por exemplo, ela tem uma dimensão empírica de lidar com as fontes e tudo mais, e aí tem uma particularidade que é como lidar com as fontes. Eu acho que qualquer pesquisa pode ser iniciada numa graduação. Depende apenas do que eu vou exigir. Eu não posso exigir a mesma coisa de quem está começando a graduação, de quem está no meio do mestrado ou no final do doutorado. Mas começar sempre é possível. Então, o que eu sempre espero de uma iniciação científica é isso. Você vai ler muita coisa, vai ver que é muito difícil. Se você terminar sua primeira iniciação científica tendo entendido que é difícil, eu já me dou por satisfeito. O que você aprendeu? Que é muito difícil, professor? Ótimo, estamos bem sucedido. Mas você entendeu que é difícil. Você entendeu que questões complexas, teóricas, elas não são facilmente resolvidas numa conversa de boteco. Elas demandam argumento, contra-argumento, abrir dentro do argumento um argumento secundário, voltar ao argumento primário. Se você entende a lógica da pesquisa, já é um ganho teórico muito interessante. Da mesma forma, trabalhar com pesquisa empírica é muito difícil a depender do que você vai fazer. Entender os processos todos de mensuração, os tipos de inferência que podem ser feitos, trabalhar com software de computação de dados, tudo isso também demanda um esforço, que não necessariamente quem está no início de uma graduação vai conseguir fazer. Mas quer dizer que essa pessoa não pode fazer nada de pesquisa empírica? Não, ela também consegue começar, né? Então, o que eu teria a dizer ao querido Guilherme é isso, eu concordo plenamente que nós precisamos olhar mais para as pesquisas empíricas,
a nossa faculdade ainda não tem tanto isso, mas eu vejo prognósticos bons. Mas, por outro lado, eu acho que também é possível, sim, iniciar na graduação uma pesquisa teórica, desde que nós saibamos isso. O que eu posso exigir de alguém na graduação? Na minha opinião, que a pessoa compreenda uma introdução ao que é a lógica de uma pesquisa teórica. Provavelmente ela não vai entender o conteúdo, mas ela vai entender a lógica da coisa. Isso, para mim, seria o mais importante em uma iniciação científica bem feita. Com você, Lucas. Então, sobre o comentário do Marcos, né, eu acho que eu tenho muito a ver com ele nesse sentido. Acho que as angústias estão aí muito presentes. O professor Davi falou uma realidade, que é o tempo. Então, o tempo cura angústias. Eu estou muito mais próximo das angústias do Marcos, e eu acho que da maioria das pessoas aqui, do que mais para frente, no sentido de que a pesquisa é angustiante, é um sofrimento. Eu, da história, quando eu escrevia na história, uma coisa que eu herdei para minha escrita até hoje é que eu sempre saio do macro, e às vezes eu saio de um macro muito grande. Então estou pesquisando o Brasil do século XIX, e às vezes eu me pego lendo textos do Brasil colônia, e aí eu tento ligar isso no meu trabalho com uma volta a um passado, e aí dá tudo errado, porque é uma angústia de estar sempre aumentando. Tudo que eu leio é muito interessante. Pesquisas, assim, incríveis, e eu falo, eu tenho que pôr isso, eu gostei, eu queria estabelecer um diálogo, mas é sempre difícil, e aí eu concordo muito com o que o professor falou. Acho que o trabalho do orientador nesse momento é essencial. É incrível poder ter um diálogo com o seu orientador e ele fazer o que é mais difícil para a gente. Ele falar, olha, não dá. O Eric respondeu que é o fetiche historiador. A gente tem esse fetiche mesmo. E como as produções históricas são muito interessantes, alguns trabalhos são tão bons que você fala, meu Deus, isso precisa estar, mas às vezes não tem nada a ver. Mas o legal do orientador é isso, é cortar. Uma vez um professor na graduação, ainda lá na PUC, no Direito, ele falou assim, numa aula, né, ele falou que aos orientandos dele, ele sempre recomenda escrever tudo o que quer escrever, né, escrever o máximo que conseguir, porque é mais fácil o orientador cortar do que mandar acrescentar, né? Quando o orientador manda acrescentar, normalmente a gente faz uma coisa bem fechadinha, tipo, só aquilo que o orientador mandou fazer. E ele fala, cortar é o trabalho do orientador. Então, acho que o professor Davi falou isso muito acertado. O Ricardo faz isso muito comigo, ele é um orientador muito presente, então, todo dia, reunião, eu entrego um texto, aí ele fala, olha, tudo certo que você colocou aqui, mas será que precisa dessa parte desse trabalho mesmo, entende? Será que é necessário ter essa ligação? Não, o trabalho esse texto que você citou, eu acho ele ótimo, mas o que ele está fazendo aqui, sabe? É incrível esse papel do orientador. Às vezes a gente eu muitas vezes saio muito menos angustiado, mas um pouco sofrido, sabe? Tipo assim, concordo com tudo que ele falou, agradeço as podas que ele fez no meu texto, mas queria tanto poder deixar daquele jeito. Então, eu acho que é isso, essa angústia da pesquisa ela é presente e o orientador está ali para ajudar a gente, e eu concordo muito com o professor, e também acho que nesse momento de escolha do tema, estabelecer diálogos é essencial, com possíveis orientadores ou não, com professores que você gosta, com amigos que têm mais experiência, mestrandos, doutorandos, é sempre bom. Porque não só os professores, os orientadores, mas muitas pessoas vão te podar. Minha primeira iniciação científica que eu fiz mesmo, que eu escolhi o tema, vários amigos vão falar, tipo assim, cara, muito legal, mas não é nada, tipo, como era o Brasil no século XIX, isso não é nada, isso é tanta coisa que não é nada, você precisa recortar, mas eu gosto tanto de história social e de teoria da história, e eu quero colocar tudo, mas não dá, não é assim que funciona, tipo, pé no chão e vida que segue. Uma hora vai passar. Eu estou aguardando ansiosamente esse momento que o professor Davi falou de que esse afã, esse desejo de engolir o mundo em 20 páginas de um artigo passe, porque é sofrimento assim, profundo de ter que tirar, sabe? Tipo, tirar 3, Lucas, 4 páginas. não se preocupe, tem umas bancas de qualificação de mestrado e doutorado, a gente faz muito nas bancas. A gente chega e fala, ó, esses 3 capítulos de 200 páginas, tira que não cabe aqui. Eu vou fazer minha banca de qualificação daqui a pouco, mês que vem, acabei de entregar um projeto de 60 páginas, e o Ricardo já falou, Lucas, muito grande, por quê? Mas tudo bem, vamos deixar para a banca, mas esteja preparado, os professores vão falar, tá muito grande o projeto.
por causa dessa necessidade de falar sobre as coisas que eu gosto, de estar pesquisando um tema que eu gosto. Mas é isso, eu acho que o professor Davi, nesse sentido, falou tudo. A gente tem que experimentar, eu acho essencial experimentar a pesquisa, e experimentar ser cortado, ser podado por essas pessoas que muitas vezes vão estar ali para ajudar, e ter prática. Prática é essencial, quanto mais a gente pesquisa, mais a gente aprende, mais a gente entende, mais a gente aprende a lidar com essas angústias que estão aí o tempo inteiro, mas que dá para viver com elas e elas dão uma graça diferente a uma pesquisa. Eu acho que uma pesquisa sem angústia não tem graça. Eu acho que não é uma pesquisa. Tipo, você está só lendo e fazendo um resumo, alguma coisa desse sentido. Sobre a pergunta do Guilherme, eu concordo muito com o que o professor Davi falou. Eu acho que pesquisa teórica, na minha opinião, é muito mais difícil que pesquisas práticas. Eu fiz a pesquisa que eu fiz com a professora lá da PUC sobre participação feminina no parlamento. Foi uma pesquisa muito prática, muitos dados, gráficos, quem são essas mulheres, o que elas fazem, onde elas estão, como elas foram eleitas e tudo mais. Mas eu acho que é totalmente possível, e conheço experiências de amigos que fizeram pesquisas teóricas na graduação, começaram no segundo, no terceiro período, e o resultado foi incrível. Eu acho que demanda muito do carinho, do cuidado e da atenção do orientador, que é o que o professor Davi falou, desse cuidado de entender o que o seu aluno pode te oferecer. Às vezes a gente fica, como aluno, a gente fica muito angustiado de superar as expectativas do orientador. Será que meu texto está bom o suficiente para o meu orientador? O que ele espera de mim? E aí o orientador tem que ter o cuidado de mostrar para o aluno o que ele espera, e o aluno tem que saber o que ele pode oferecer nessa relação. Então, eu acho que pesquisas teóricas são super viáveis, como qualquer outra pesquisa, desde que essa relação seja mantida, sabe? Eu acho que o orientador tem que deixar claro o que ele espera do aluno, o aluno tem que deixar claro o que ele pode oferecer, e os dois entendem, eu acho, na maioria das vezes, que trabalhando junto, o resultado pode ser muito melhor do que todo mundo achou que seria. Às vezes o aluno pode oferecer muito mais do que ele achava, e às vezes o professor acaba, ao longo da pesquisa, aumentando suas expectativas, vendo o crescimento do aluno. Eu acho isso é muito interessante. E sobre a fala do Guilherme também, uma coisa que eu acho essencial, que a minha trajetória na PUC, que no direito da PUC me revelou, é o seguinte: diferente da UFMG, a PUC é muito menos acadêmica nesse sentido, né? A gente tem muitas pesquisas, muita extensão, mas os alunos não têm tanto envolvimento com a pesquisa. A pesquisa, na minha sala, por exemplo, de 60 alunos, 3 fizeram iniciação científica ao longo da faculdade, isso por um perfil próprio dos alunos e tudo mais. Mas uma coisa que eu percebo das pessoas que se envolveram na pesquisa, e que não... Eu fui o único que segui carreira acadêmica hoje, mas das pessoas que se envolveram na pesquisa, é muito aquilo que o professor Davi falou, que o Guilherme falou, né, do ser um profissional diferente. Eu acho que o processo de pesquisa, de iniciação científica, é um eterno processo de aprendizagem, e a gente aprende como construir conhecimento, como pegar um monte de coisa interessante, um monte de coisa que a gente leu, um monte de coisa que a gente não acha interessante, que a gente não gosta, passar por um filtro, condensar, olhar para aquilo, refletir sobre aquilo e produzir sobre aquilo. E aí, quando a gente faz um exercício de pesquisa, quando a gente faz uma iniciação científica e acho que aprende a lógica da pesquisa, a gente consegue aplicá-la na vida, para tudo. Você consegue ver uma peça, um problema, consegue filtrar, analisar, perceber, sabe? Eu acho que a lógica da pesquisa é produzir conhecimento, e produzir conhecimento a gente usa em qualquer momento da vida. Por isso que eu acho que é interessante essa perspectiva, esse trabalho de pesquisa por todos, não importa se vai seguir carreira acadêmica depois ou não. Acho que, pelo menos para mim, todas as iniciações científicas deixaram isso. A coisa que eu mais aprendi foi a como construir conhecimento, dentro das minhas possibilidades, cada vez mais construir um conhecimento, que vai ser criticado, que vai ser autocriticado, que a gente sempre lê o que a gente escreve, está sempre ruim, quanto mais a gente vai, mais fica ruim, mas é entender como que construir conhecimento é importante na vida e como que a gente pode usar isso para o resto da vida. É uma evolução pessoal para além de uma evolução acadêmica. Mas é isso, eu gostaria de agradecer, foi ótimo, eu gostei muito de ter participado, muito obrigado. Posso falar mais uma coisa? Claro, fica à vontade, professor. Só uma coisa, seu nome é Henrique mesmo, né? Na verdade é Marcos, é só porque por como tem que usar a conta do CAP, fica isso. Não, desculpa, eu te chamei de Henrique, eu vi o chamando de Marcos, eu falei, gente, qual dos dois tá doido? Então, Marcos, desculpa, eu não lembrava mesmo
fisicamente o seu nome está escrito Henrique, te chamei de Henrique. Olha, uma dica prática, tá, que talvez seja interessante. A gente costuma ler muito livro, às vezes manual, às vezes livro, às vezes artigo. E nesses textos, às vezes, não foi exigida para a produção desse texto uma explicitação muito clara metodológica. Em teses de doutorado, se você não explicita bem metodologicamente o que você vai fazer, é pedir para ficar 5 horas apanhando da banca. Então, teses de doutorado que foram bem avaliadas, elas costumam ter um primeiro capítulo de introdução metodológica que faz bem essa coisa de, olha, o meu tema é esse, os meus problemas são esses, meu referencial teórico é esse. Pode valer a pena procurar ler esse tipo de trabalho. Então, quando eu estava na graduação, uma das coisas mais importantes para mim foi ter lido a tese do professor Cristiano Paixão, que hoje está na UNB, e que mudou para mim muita coisa na época. Esse é um trabalho que pode valer a pena para quem quiser ver exemplos de recorte bem feito de pesquisa. Falando de mim, eu gosto muito da introdução da minha tese, o primeiro capítulo dela, e lá o que eu faço é isso, dou um panorama da abordagem sobre história constitucional brasileira, recorto quais são os principais problemas de dentro dessa história, digo como que eu vou abordar metodologicamente isso, como é um trabalho de história, quais vão ser as fontes utilizadas, quais vão ser as metodologias de teoria, metodologias de abordagem da história e as teorias da história que vão estar como pano de fundo. Pode valer a pena, por exemplo, buscar, vamos olhar os últimos 5 anos, só entrar na página da CAPES, quais foram as teses de doutorado que receberam premiação e menção honrosa. E não ler as teses inteiras, às vezes é tese que não tem nada a ver com o que você quer mesmo pesquisar, mas ler os capítulos introdutórios pode ajudar muito a ver de maneira exemplificativa o que é uma boa introdução metodológica, o que é um problema de muito em termos teóricos. Uma dica prática podia ser essa: pegar teses que foram bem avaliadas, que foram premiadas em âmbito nacional, e ler as introduções metodológicas. Pode ajudar bastante. Ótimo, professor, muito obrigado. Não, realmente, essa questão, na verdade, de recortar, para mim, é sempre um pesadelo, porque parece que você começa com um problema, aí você acha que o problema está bem recortado, e você descobre que, na verdade, tem 50 coisas que estão pairando sobre aquele problema, e que, se você considerasse, ia ficar muito mais interessante o seu trabalho. Tanto que toda vez que eu começo com um tema que eu acho que ele está bem recortado, quando eu vejo, ele está uma montanha descomunal que ninguém mais está entendendo para onde que eu estou indo. Então, sim, eu acho que é o principal, inclusive, trabalho que eu tenho toda vez que eu me encontro com o meu orientador, e acho que isso fica muito para todo mundo aqui. Sempre que você sempre era, tá bom, vamos agora cortar, porque eu acho que quando vocês falaram isso, de que muito do trabalho do orientador e muito do trabalho que a gente tem mesmo com a nossa pesquisa é saber se podar. E eu falo isso por experiência própria, porque no início eu achava, tipo assim, mas eu achava que isso estava tão inteligente, interessante, por que eu não posso fazer as coisas que eu quero fazer e que vão ficar, tipo, na minha cabeça funcionam? Que é parte do problema de você perceber que você nunca vai conseguir fazer aquilo direito, você achar que você vai colocar tudo. Porque no final você só lê um texto sobre aquilo que você está misturando com um monte de coisa que você nunca teve consistência nenhuma. Então, sim, eu acho que é uma dica muito boa. Acho que também fica, talvez, a dica que eu acho que tem que ficar mais, talvez um desafio que fica muito forte, acho que na pesquisa. E uma coisa, eu não sei se foi você ou foi o Lucas agora que falou, que é justamente aprender lógica de pesquisa. Porque a gente acha que pesquisa é ler e no final escrever alguma coisa, tão somente. E eu acho que a pesquisa é muito mais do que isso, porque é quase um tipo diferente de lidar com a maneira como a gente estuda e como a gente quer construir um pensamento. Então, muito obrigado ao Lucas, muito obrigado a você, Davi, muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora, tanto que as 38 pessoas que ainda estão na sala, muito obrigado para quem ficou até esse finalzinho da discussão. Se alguém ainda quiser fazer mais algum tipo de apontamento, fica à vontade. Se alguém ainda quiser,
anuncia no chat, liga a câmera. Caso do contrário, acho que a gente já pode, inclusive, caminhar para o encerramento dessa reunião. O formulário... Oi, professor? Só uma coisa, eu vou deixar o meu e-mail no chat, e aí eu fico à disposição, tá? Se alguém quiser, nesse momento de isolamento social, bater um papo sobre pesquisa, pode me inscrever, se for caso a gente marca uma reunião virtual por alguma dessas ferramentas. Realmente eu vivo disso, eu sou super feliz por ser dedicação exclusiva, então estou totalmente à disposição, tá? Vou deixar o meu e-mail no chat, quem quiser conversar, bater um papo, fica à vontade para me inscrever. Lucas, você queria fazer algum apontamento? Eu vi que você ligou... Na verdade, eu ia falar, igual eu falei no início, né? Eu também vou disponibilizar meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato. Eu posso, me disponho super, recomendo procurarem o Ricardo, assim como o professor Davi falou, ele é ótimo, e ele está disposto sempre a conversar sobre qualquer assunto, ele é muito disponível, mas se alguém quiser conversar alguma coisa comigo também, ajudo no que eu puder, principalmente em história do direito, mas em qualquer outra área, porque eu acho que pesquisar é um exercício conjunto. E uma coisa que eu queria deixar também, que uma coisa que o Ricardo me ensinou, e ele cobra muito da gente, eu acho que seria importante deixar de encerramento, é que pesquisa não é uma coisa solitária. A gente acha que pesquisa é solitária, é sentar dar bunda na cadeira e ficar lendo, mas pesquisa não é solitário, pesquisa é um trabalho, é muito mais interessante quando é um trabalho em conjunto. Então, conversar sobre a pesquisa, conversar sobre temas de pesquisa, sobre tudo, é sempre melhor. E aí eu acho que fica isso, gente. Tipo, não achem que você tem que resolver tudo sozinho. Trabalhe em equipe, que a pesquisa fica muito mais legal e o resultado normalmente é muito melhor. E é isso. Bem, então eu gostaria de agradecer em nome do CAP, tanto ao Lucas, ao Davi, a todo mundo, e deixar o convite também para participarem da continuação do seminário metodológico na semana que vem, de novo, nesse mesmo horário, na quinta-feira, às 6 horas, e também participar das outras atividades do CAP. Amanhã a gente ainda está tendo uma parceria do Levante com a OAB Estagiários, que é justamente para discutir a prova da OAB propriamente, e também perspectivas de estágio, dinâmicas nesse sentido. Então é um evento muito interessante. Semana que vem a gente tem o encerramento do ciclo de debates, que a gente vai estar no nosso 8º, inclusive o professor Davi foi um dos nossos convidados, que também está caminhando para o encerramento. Então, a gente está cheio de atividades. Não se esqueçam, para quem ficou até agora, eu imagino que tem um interesse mais acentuado por escrever, publicação. Então, deem uma olhada no edital da Semana Acadêmica, é justamente parte do processo que a gente está querendo construir aqui, e escrevam para o Voz. O prazo está se esgotando, mas ainda estamos citando publicação e até o dia 1º. Então, ainda dá tempo de dar uma olhada, de conseguir um texto publicado no Jornal do CAP. Que o tema dessa vez a gente está trabalhando com dimensões multidisciplinares e multiplicidade de leituras no que tange a pandemia que a gente está passando por agora, mas também só aceito temas livres. Então, no mais é isso, muito boa noite, tanto ao Lucas quanto ao Davi e a todo mundo que ficou com a gente até agora. Tchau, tchau.